A batida na minha porta aconteceu às 20h51 de um sábado à noite. E, naquele momento, tudo que eu achava que sabia sobre amor, lealdade e família virou pó. Eu sou a Raquel e vou te contar como perder meu marido e meu filho me ensinou a lição mais dura da minha vida: sangue não significa família. Às vezes, as pessoas que mais deveriam te amar são as primeiras a te abandonar quando você mais precisa. Essa não é só mais uma história triste. É sobre o que acontece quando a dor arranca todas as mentiras bonitas que contamos sobre quem está ao nosso lado. Sobre descobrir que algumas pessoas preferem viajar a ir ao enterro de uma criança. E sobre ter força para se afastar de relações tóxicas, mesmo quando elas têm o nome de família. Shawn e eu ficamos 15 anos juntos. Era o tipo de amor que deixava outros casais com inveja. Ele tinha 39 anos, trabalhava em um banco no centro e podia falar de pesca por horas sem parar. Mas a verdadeira paixão dele era nosso filho, Alex, e eu. Alex tinha 12 anos, tirava só notas boas, era campeão no beisebol e ainda acreditava que os pais podiam consertar qualquer coisa. Morávamos numa casa perfeita, cheia de troféus de beisebol do Alex e bagunçada pelas revistas de pesca do Shawn. Ele tinha herdado um apartamento da avó, mas não precisávamos dele. Então, quando minha irmã Vanessa e o marido Kevin falaram que estavam com dificuldade para juntar dinheiro, nós oferecemos o apartamento de graça. Porque é isso que a família faz, certo? Pelo menos era o que eu acreditava, quando ainda era ingênuo o suficiente para achar que família realmente significava algo. Vanessa é 3 anos mais nova que eu e eu sempre me senti protetora com ela. Ela pulava de um relacionamento para outro como se estivesse procurando algo que nem sabia o que era. Quando se casou com Kevin há 2 anos, ele com aquele jeito de vendedor de carro e ela como recepcionista em um consultório dentário, eu fiquei feliz por ela. Eles não ganhavam muito, por isso queríamos ajudar. Meus pais, Frank e Karen, moravam a 20 minutos de distância, na casa onde eu e Vanessa crescemos. Meu pai era aposentado dos Correios, minha mãe da biblioteca. Eles estavam na casa dos 60 anos, lidando com problemas normais da idade. Eu achava que tínhamos uma relação sólida. Ligava para eles a cada poucos dias, ajudava nas compras e fazia reparos quando a artrite do meu pai piorava. Eu era a filha bonita, a confiável, a que sempre aparecia. Aquele sábado de janeiro começou como qualquer outro. Shawn estava animado para levar Alex para pescar no Lago Willow. Eles planejaram a viagem a semana inteira, checando a previsão do tempo e arrumando as caixas de pesca com todo cuidado. Saíram por volta das 8 horas da manhã na caminhonete do Shawn, cheia de equipamentos e uma caixa térmica com os sanduíches que eu preparei com muito carinho. Fiquei na porta vendo eles partirem, sentindo como minha vida era perfeita naquele momento. Passei o dia fazendo coisas normais de sábado, limpei a casa, lavei roupa, fui ao mercado. Por volta das 17 horas, comecei a fazer o jantar, esperando que eles chegassem a qualquer momento. Shawn era rígido com os horários e dizia que sempre voltariam às 18 horas, porque Alex tinha dever de casa. Mas 18 horas passou. Depois 19 horas, tentei ligar para o celular do Shawn, mas ia direto para a caixa postal. O sinal no lago era ruim, então ainda não estava em pânico. Às 20 horas, já andava de um lado para o outro, mas dizia a mim mesma que eles só tinham perdido a noção do tempo ou estavam com algum problema no carro. Então a campainha tocou às 20h51, e meu estômago afundou tão rápido que achei que ia desmaiar. Quando abri a porta e vi 2 policiais, meu corpo entendeu que algo horrível tinha acontecido antes mesmo da minha mente processar. Os oficiais Bradley e Parker entraram na sala. Bradley se sentou na minha frente e Parker ficou perto da porta. Senhora Clark, sinto muito ter que dizer isso, mas seu marido e seu filho sofreram um grave acidente de carro esta noite. As palavras bateram em mim como um soco. Eles estão bem? Onde eles estão? Perguntei. Bradley olhou para baixo, tentando ganhar tempo. O acidente aconteceu por volta das 18h15, na Rota 29, a uns 8 quilômetros do Lago Willow. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e bateu na lateral do caminhão do seu marido. Eu sussurrei, só me diga se eles estão vivos. Senhora, seu marido morreu no local. Sinto muito. O mundo ficou silencioso. Não apenas quieto, mas totalmente mudo. Shawn. Isso era impossível.
Ele tinha me beijado de manhã e prometido voltar com histórias da pescaria. E o Alex? Perguntei. Seu filho está vivo, mas em estado crítico. Ele sofreu vários ferimentos, incluindo um trauma grave na cabeça. Está no Hospital Memorial St. Luke's e neste momento está em cirurgia. As horas seguintes estão na minha memória como pedaços de um espelho quebrado. O policial Parker me levou ao hospital enquanto Bradley seguia com meu carro. Salas de espera com luzes que machucavam meus olhos. Médicos usando termos que eu não queria ouvir: lesão cerebral grave, coma induzido, estado instável. Quando finalmente vi Alex, ele parecia tão pequeno naquela cama de hospital, cercado por máquinas que apitavam e piscavam como se conversassem entre si. Sua cabeça estava enfaixada, o rosto inchado e cheio de hematomas. A doutora Murphy, uma mulher bondosa de olhos cansados, explicou que tinham conseguido aliviar a pressão no cérebro, mas não sabiam quando, ou se, que ele iria acordar. Naquela noite liguei para meus pais do hospital. Minha mãe atendeu no terceiro toque, a voz pesada de sono. Raquel, é quase meia-noite. O que aconteceu? Eu tentei falar, mas só conseguia chorar. Shawn morreu. Houve um acidente. Alex está em coma. Silêncio. Depois, meu Deus. Raquel, vamos aí agora. Mas eles não vieram naquela noite. Chegaram só na manhã seguinte, com cara de cansaço e desconforto. Meu pai me abraçou de um jeito estranho, sem saber a força certa. Minha mãe apenas bateu de leve no meu ombro, como se eu fosse uma conhecida distante. Eles ficaram exatamente 1 hora, fizeram algumas perguntas e disseram que precisavam ir para casa fazer ligações. Vamos ajudar com o funeral, disse minha mãe. Não se preocupe com nada. Mas no dia seguinte, quando liguei para falar do enterro do Shawn, a voz da minha mãe já estava diferente. Fria. Na verdade, filha, não vamos poder ajudar. A Vanessa e o Kevin vão se mudar para o apartamento do Shawn esta semana e prometemos ajudar eles a se instalar. Eu fiquei confusa. Mas mãe, o Shawn acabou de morrer. O funeral é mais importante do que ajudar eles a se mudarem. Claro que é, filha. Mas nós já tínhamos combinado isso. E você sabe como a Vanessa fica quando mudam os planos. Nós vamos ao funeral, claro, só não podemos ajudar a organizar nada. Desliguei o telefone me sentindo mais sozinha do que nunca. Meu marido tinha morrido. Meu filho estava lutando pela vida. E minha família estava mais preocupada em carregar móveis. Organizei o funeral do Shawn completamente sozinha. Cada decisão, a funerária, as flores, o caixão, as músicas, as leituras. Enquanto isso, minha família ajudava Vanessa e Kevin a se mudar para o apartamento do Shawn como se fosse uma festa. A cerimônia foi simples, mas bonita. Colegas de trabalho do Shawn, vizinhos, amigos da escola do Alex, todos disseram coisas maravilhosas sobre ele e contaram lembranças que me fizeram sorrir mesmo chorando. Meus pais, Vanessa e Kevin apareceram no último minuto, ficaram na cerimônia com cara de quem queria estar em outro lugar e foram embora rápido. Depois da morte do Shawn, herdei tudo que era dele, a casa, o apartamento do centro e a conta bancária com $800 mil. Ele era muito organizado com dinheiro e tinha um bom seguro de vida. Pela primeira vez na vida, dinheiro não era um problema, a única coisa boa naquele momento. Reduzi meu trabalho de contabilidade para meio período. Eu queria passar o máximo de tempo com Alex. Os médicos diziam que pacientes em coma podiam ouvir, então eu lia para ele todos os dias. Harry Potter, os livros de aventura que ele adorava, até as lições de casa da escola. Sua professora disse que você está indo muito bem em matemática, eu dizia, segurando sua mão pequena. Ela está guardando todas as suas tarefas para quando você acordar. Falava de tudo com ele. Dos jogos de beisebol, da escola, de coisas engraçadas que eu via na TV, contava sobre o pai dele, dizia o quanto o Shawn estaria orgulhoso de ver como o Alex estava lutando. Mas ele nunca respondia. A respiração estava estável, o coração batia forte, mas ele nunca apertou minha mão de volta, nunca deu sinal de que podia me ouvir. 6 meses passaram como um borrão. Trabalhar de manhã, visitar o hospital à tarde, noites solitárias em casa. Vanessa e Kevin estavam confortáveis no apartamento.
Às vezes ligavam para agradecer por poder morar lá, mas nunca perguntavam como o Alex estava ou se eu precisava de algo. Meus pais visitaram Alex apenas 3 vezes em 6 meses. Cada visita durava uns 20 minutos, até arrumarem uma desculpa para ir embora. O hospital me deixa nervosa, dizia minha mãe. A artrite do seu pai está atacando, era outra desculpa. Foi numa terça-feira de julho que a doutora Murphy me ligou no trabalho. Eu estava revisando relatórios quando o celular tocou. Algo na voz dela fez meu sangue gelar. Senhora Clark, preciso que a senhora venha agora. Larguei tudo e fui correndo para o hospital com o coração batendo forte. A doutora Murphy me encontrou no corredor, em frente ao quarto do Alex, e eu soube pelo rosto dela que a notícia era ruim. Senhora Clark, sinto muito. O Alex faleceu há cerca de 1 hora. O corpo dele simplesmente não conseguiu lutar mais. As palavras me atingiram como outro acidente, outra batida que destruiu o que restava do meu mundo. Cambaleei para trás e tive que me apoiar na parede para não cair. Mas ele estava estável. Ontem ele parecia o mesmo de sempre. Às vezes, com lesões cerebrais tão graves, o corpo simplesmente desiste. Não havia mais nada que pudéssemos fazer. Sinto muito. Entrei no quarto do Alex e o abracei pela última vez. Ele parecia em paz, como se estivesse apenas dormindo. Eu esperava que ele abrisse os olhos e perguntasse o que estava acontecendo, mas isso nunca aconteceu. Meu bebê se foi. Dirigi para casa em estado de choque e fiquei horas na casa vazia chorando até não ter mais lágrimas. Então peguei o telefone e liguei para meus pais. Mãe, o Alex morreu hoje. Houve uma pausa. Ah, Raquel, sinto muito. A voz dela estava fria, quase profissional. Não parecia a de uma avó que acabou de perder o neto. Eu preciso de ajuda com o funeral. Não posso fazer isso sozinha de novo. Isso vai ser um problema. Não podemos te ajudar e também não poderemos ir ao funeral. Achei que tinha ouvido errado. O quê? Amanhã vamos viajar para o México com a Vanessa e o Kevin. É uma viagem de família, planejamos há meses. Mãe, meu filho acabou de morrer. O seu neto acabou de morrer. Vocês não podem remarcar uma viagem? De jeito nenhum. Você sabe quanto gastamos? $8.000. As passagens não podem ser remarcadas, ou perdemos tudo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vocês estão escolhendo uma viagem em vez do funeral do Alex? Raquel, você é uma mulher forte. Vai lidar com isso sozinha, assim como fez no funeral do Shawn. Você não precisa da gente lá. E então ela desligou. Fiquei parada olhando para o telefone, como se tivesse levado um soco no estômago. Antes que eu pudesse processar o que aconteceu, o telefone tocou de novo. Era Vanessa. Raquel, a mãe me ligou. Olha, sinto muito pelo Alex, mas nós não vamos cancelar a viagem. Ela não soava arrependida, soava irritada. Vanessa, é o funeral do Alex. Ele é seu sobrinho. A morte dele é problema seu, não meu, ela gritou. Eu estou grávida agora, tá? Essa pode ser minha última chance de relaxar antes do bebê nascer. Esperei por essa viagem por meses, e não vou desistir porque o seu filho morreu. Eu fiquei tão chocada com a crueldade dela que não consegui responder. Você não tem o direito de esperar que a gente cancele. Já pagamos tudo e eu preciso desse descanso. Então lide com seus problemas e nos deixe em paz. Ela desligou também. Sentei na sala em completo silêncio. Em 10 minutos, minha família deixou claro que uma viagem era mais importante do que meu filho morto, que eu estava completamente sozinha no mundo. Mas naquele momento de abandono total, algo aconteceu. Pela primeira vez desde o acidente do Shawn, minha mente ficou totalmente clara. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Primeiro, eu enterraria meu filho. Depois, eu lidaria com a minha família. Liguei para minha amiga Susan e ela veio imediatamente. Juntas, planejamos o funeral do Alex. Assim como no do Shawn, eu tomei todas as decisões sozinha. Mas, dessa vez, eu não esperava que minha família aparecesse. O funeral do Alex foi numa quinta de manhã. Foi uma cerimônia pequena,
eu, a Susan, alguns colegas do Shawn que lembravam do Alex e a senhora Davis, professora dele, que dirigiu 1 hora para estar lá. O pastor falou que o Alex estava reunido com o Pai no céu, e tentei me confortar com isso. Não chorei durante a cerimônia. Já tinha chorado tudo em casa. Em vez disso, senti uma calma estranha, como se estivesse vendo tudo acontecer com outra pessoa. Quando baixaram o caixão pequeno do Alex no chão, ao lado do túmulo do Shawn, fiquei lá parada pensando que toda a minha família estava em uma praia no México enquanto eu enterrava meu filho. Depois do funeral, fui direto ao trabalho. Eu tinha coisas para fazer e precisava fazer sozinha. A primeira coisa que fiz foi ir até o apartamento do Shawn, onde a Vanessa e o Kevin moravam. Eu tinha a chave, claro, o apartamento era meu. Entrei e comecei a empacotar as coisas deles, uma por uma. Tudo, roupas, livros, utensílios de cozinha, até aquela luminária feia que a mãe do Kevin tinha dado. Coloquei tudo em caixas e sacos de lixo, de forma organizada e silenciosa. Demorei 3 horas para empacotar toda a vida deles. Enquanto trabalhava, só pensava que provavelmente eles estavam na piscina agora, bebendo drinks, postando fotos nas redes sociais e se divertindo, enquanto eu estava sozinha no funeral do meu filho. Chamei uma empresa de mudanças e paguei extra para virem no mesmo dia. Mandei levar tudo para a casa dos meus pais. Mas dessa vez, nada de organização, pedi para os funcionários despejarem tudo no meio da sala deles. Caixas, sacos, objetos soltos, tudo jogado em cima do tapete. Depois liguei para um chaveiro e troquei todas as fechaduras do apartamento, tranca, maçaneta, tudo novo. As chaves da Vanessa e do Kevin não funcionariam mais. Em seguida, fui para casa e abri meu notebook. Entrei na minha conta do banco e comecei a cancelar pagamentos automáticos. Eu vinha pagando tanta coisa para minha família que até tinha esquecido de algumas. Seguro do carro dos meus pais? Cancelado. O plano de saúde complementar? Cancelado. A assinatura da revista de marcenaria do meu pai? Cancelada. A conta da Netflix da minha mãe, que ela nunca sabia pagar sozinha? Cancelada. O pagamento mensal do cartão de crédito deles, que ajudava com as compras? Cancelado. A conta de celular da Vanessa? Cancelada. A parcela do carro dela, que eu vinha pagando desde que ela se casou? Cancelada. A academia que eu dei de presente de casamento? Cancelada. Enquanto cancelava cada coisa, lembrava porque comecei a pagar por elas: o seguro do carro quando meu pai se aposentou e o dinheiro apertou, a conta de celular quando a Vanessa não conseguia emprego depois da faculdade, a parcela do carro como presente de casamento. Fui tão generosa com a minha família, sempre ajudando quando precisavam de dinheiro. Paguei o casamento inteiro da Vanessa, $23.000, porque queria que ela tivesse o dia perfeito. Quando minha mãe precisou de óculos novos, eu comprei. Quando o caminhão do meu pai quebrou, fui eu que paguei o conserto. Olhando para todos aqueles pagamentos cancelados, percebi que eu estava dando cerca de $3.000 por mês para eles. Todo mês, há 4 anos. Enquanto fazia isso, meu celular começou a apitar com notificações. A Vanessa estava postando fotos do México no Instagram e no Facebook, ela e o Kevin na praia, bronzeados e sorridentes. Meus pais em um restaurante à beira-mar, brindando felizes. Em uma das fotos, a legenda dizia: "Tão grata por estar aqui com minha família incrível que me apoia em tudo." Eu printei cada foto, cada legenda. Queria guardar aquele momento, aquela clareza absoluta sobre quem essas pessoas realmente eram. 3 dias se passaram. Fui trabalhar, voltei para casa, jantei sozinha e esperei. Eu sabia que eles voltariam do México em breve e, na verdade, estava ansiosa por esse momento. No domingo à noite, meu celular começou a tocar. Primeiro meus pais, depois a Vanessa, depois o Kevin, depois meus pais de novo. Não atendi nenhuma das ligações. Eu estava sentada na sala separando as coisas do Alex para doar quando o telefone começou a tocar sem parar. Deixei tocar por quase 1 hora. Depois começaram a chegar as mensagens de voz. A voz da minha mãe estava cheia de raiva. "Raquel, o que você fez no apartamento da Vanessa? Por que todas as coisas deles estão aqui? Me liga agora." Apaguei todas as mensagens sem ouvir até o fim e bloqueei os números deles.
Mas eles não desistiram. Por volta das 10 da noite, ouvi carros entrando na minha garagem e batidas fortes na porta. Raquel, abre essa porta agora. A Vanessa gritava. Olhei pela janela e vi os 4 na varanda, bravos, confusos e com cara de cansados da viagem. Vanessa batia na porta com força. Respirei fundo e fui abrir. Essa conversa ia acontecer, querendo ou não, e eu estava pronta. Abri a porta e encarei os rostos deles. Vanessa estava vermelha de raiva. Kevin parecia constrangido. Meus pais tinham cara de quem queria estar em qualquer outro lugar. A gente precisa conversar, disse minha mãe, entrando na minha casa sem pedir. Todos a seguiram para a sala, me olhando como se eu tivesse cometido um crime. O que você pensa que está fazendo? Vanessa gritou. Nossas coisas estão jogadas como lixo na casa da mamãe e do papai, e a gente não consegue entrar no apartamento. Olhei para ela com calma. Não é mais o seu apartamento. Eu troquei as fechaduras. Vocês estão despejados. A boca da Vanessa ficou aberta. Você não pode fazer isso. Nós temos direitos. Na verdade, eu posso. O apartamento é meu. Eu herdei quando o Shaw morreu. Estava deixando vocês morarem lá de graça como um favor, mas esse favor acabou. Vanessa deu um passo para frente, agressiva. Olha, eu entendo que você está chateada por causa do Alex, tá? Mas isso não te dá o direito de destruir a nossa vida. A gente não tem para onde ir. Vocês deviam ter pensado nisso antes de me dizerem que a morte do meu filho era problema meu, não de vocês. O silêncio tomou conta da sala. Vanessa parecia querer sumir no chão. Ela sabia exatamente o que tinha me dito, e eu lembrava de cada palavra. Eu estava nervosa, disse Vanessa, fraca. Não quis dizer daquele jeito. Você me disse que a morte do meu filho era meu problema, não o seu. Você falou que precisava relaxar antes do bebê nascer e que o funeral do Alex não era importante o suficiente para cancelar a viagem. Minha mãe deu um passo para frente. Raquel, você está indo longe demais. A gente entende que você está magoada, mas não é assim que a família se trata. Eu quase ri. Família? Vocês acham mesmo que somos uma família? É claro que somos, disse meu pai. A gente tem problemas, mas podemos resolver isso. De repente, Vanessa olhou para mim de um jeito calculista. Eu entendi tudo agora. Você me deu uma lição e eu aprendi. Então agora você pode me entregar as chaves novas do apartamento, né? Não, respondi simplesmente. O rosto dela caiu. Como assim não? Não significa que minha decisão é final. Vocês não moram mais no meu apartamento. Procurem outro lugar. Mas eu estou grávida. Vanessa gritou. A gente não tem para onde ir. Você não pode jogar uma grávida na rua. Vocês deviam ter pensado nisso antes de escolherem o México no lugar do funeral do meu filho. Vanessa me encarou por um momento e então seu rosto se torceu de ódio. Eu sei do que se trata. Você está com ciúmes porque eu vou ter um bebê e o seu filho está morto. A sala ficou completamente em silêncio. Até Kevin parecia chocado. Você enlouqueceu porque o Alex morreu e agora está descontando em mim porque eu estou grávida e feliz. Você não aguenta me ver seguindo em frente com a minha vida enquanto você está presa no luto de um garoto que nem era tão especial assim. Nesse momento, senti algo frio e definitivo no meu peito. Saia. Todos vocês. Saiam da minha casa agora. Minha mãe tentou salvar a situação. Raquel, a Vanessa está certa, você não está pensando com clareza. Está de luto e está tomando decisões que vão machucar a família para sempre. Eu estou pensando com clareza. Estou mais calma do que estive em meses. E já que a Vanessa está certa de que eu enlouqueci, vocês provavelmente não deveriam estar perto de mim. Vão embora. E o dinheiro? Minha mãe soltou de repente. Você não pode simplesmente nos cortar financeiramente. Nós dependemos dessa ajuda. E ali estava o verdadeiro motivo de estarem ali. Não era porque sentiam minha falta ou queriam se desculpar. Era porque eu tinha parado de pagar as contas deles. Eu cancelei todos os pagamentos automáticos.
O seguro do carro, os suplementos de saúde, o cartão de crédito, a conta de celular da Vanessa, a parcela do carro dela, a academia, tudo. Agora vocês estão por conta própria. Minha mãe começou a chorar de verdade. Raquel, por favor. Nós não temos como pagar tudo sozinhos. Estamos aposentados, vivemos com uma renda fixa. Vocês tinham $8.000 para uma viagem ao México. Se virem. Eles finalmente foram embora. Vanessa ainda gritava sobre como eu estava sendo injusta e queria procurar um advogado. Tranquei a porta e me senti mais leve do que me sentia em anos. 2 semanas passaram em paz. Eles tentaram ligar e mandar mensagens de números diferentes, mas eu bloqueava todos. Ignorei e-mails e cartas. Não atendi a porta quando apareceram. Então a Vanessa cometeu um erro. Ela fez um post no Facebook dizendo como eu estava sendo cruel e vingativa. Escreveu um texto enorme dizendo que eu tinha colocado minha irmã grávida para fora de casa e cortado financeiramente meus pais idosos só porque eles tinham feito uma viagem. Ela se colocou como vítima e me pintou como uma louca que tinha tido um surto. Os amigos dela começaram a comentar, revoltados com o meu comportamento. Como ela pode fazer isso com a própria família? Mulheres grávidas precisam de apoio, não de crueldade, escreveu outra. Mas então outras pessoas começaram a comentar. Pessoas que lembravam que o Alex tinha morrido. Pessoas que tinham estado no funeral do Shawn. Pessoas que sabiam da linha do tempo. Eles não estavam no funeral do Alex, escreveu a senhora Davis, professora do Alex. Mas ele era neto e sobrinho deles. Mais pessoas começaram a juntar as peças. Familiares, amigos, vizinhos, gente da igreja. Começaram a perguntar por que a família da Vanessa estava de férias durante o funeral de uma criança. Finalmente escrevi um comentário. Só um. Vanessa, você está certa que nossos laços familiares foram destruídos. Eles foram destruídos quando você, o Kevin, a mamãe e o papai escolheram ir de férias em vez de ir ao funeral do meu filho de 12 anos. Você me disse que a morte dele era problema meu, não seu, e que sua viagem era mais importante do que se despedir do Alex. Espero que o México tenha valido a pena. Os comentários explodiram depois disso. As pessoas ficaram horrorizadas. O post da Vanessa saiu completamente pela culatra, e ela apagou em poucas horas. Mas os prints já tinham se espalhado por todo lugar. 6 meses se passaram desde então. Eu não falei com nenhum deles. Aluguei o apartamento do Shawn para um casal jovem muito legal que paga o valor de mercado. Pedi demissão do meu trabalho e agora estou viajando, algo que o Shawn e eu sempre quisemos fazer, mas nunca tivemos tempo. Já fui para a Irlanda, Itália e Japão. Quando terminar essa viagem, vou me mudar para o Colorado. Sempre amei as montanhas e não tenho mais nada que me prenda à minha cidade natal. As pessoas perguntam se eu sinto falta da minha família. A resposta sincera é não. Eu sinto falta da família que pensei que tinha, mas aquela família nunca existiu de verdade. A família real, a que escolheu uma viagem em vez do funeral de uma criança, dessa eu não sinto falta nenhuma. Tenho 38 anos agora e, pela primeira vez na vida adulta, estou completamente livre. Livre das pessoas que aproveitaram da minha generosidade, que deram mais valor ao dinheiro e à conveniência do que ao amor e à lealdade. Livre para construir uma nova vida em outro lugar, cercada de pessoas que realmente se importam comigo. Às vezes, as pessoas que deveriam te amar mais são as que mostram quem realmente são quando você mais precisa delas. E às vezes esse é o maior presente que podem te dar, a clareza para você se afastar e encontrar sua verdadeira família entre as pessoas que escolhem estar ao seu lado quando realmente importa. Obrigada por ouvir minha história. Se ela tocou seu coração, compartilhe com quem pode precisar ouvir isso. E não se esqueça de comentar e se inscrever para mais histórias sobre como encontramos força nos nossos momentos mais sombrios e como, às vezes, as despedidas mais dolorosas nos levam à paz que nunca imaginamos que precisaríamos. Família nem sempre é sangue. Família são as pessoas na sua vida que querem você na vida delas.